Obrigado, Bruno. Boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Boa noite, você que nos assiste aí pelo YouTube. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Judas. Carta de Judas, uma das últimas cartas do Novo Testamento. Nós vamos fazer uma exposição breve sobre o contexto desse livro. E eu queria que você participasse comigo. Sei que nós estamos voltando a esse modelo antigo de reunião e nós estamos nos sentindo longe. Parece que a responsabilidade volta a ser apenas do púlpito. Mas eu queria que, na medida que você se sentisse tocado pela palavra, você manifestasse com aleluia, com glória, com amém, para eu saber que vocês estão acordados, para saber que vocês não dormiram, amém? Livro de Judas, eu vou ler alguns versículos salteados e eu vou falar para vocês quando eu sair da ordem aqui, mas nós vamos começar no verso 1 desse livro e nós vamos até o verso 19, amém? Vocês encontraram a última cartinha, pequenininha, não tem nem capítulo, tem alguns poucos versículos, mas tem muita riqueza e eu tenho certeza que nós vamos ser edificados nessa noite com essa palavra, amém? Diz assim a palavra: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que os ama e os guarda sobre o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. No verso 8 agora: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam de seres sobrenaturais. No verso 10: tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Verso 14 até o 19 agora. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Vamos orar, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos que no compartilhar da sua palavra, a sua pessoa se revele aqui nessa noite. Que o seu Espírito esteja vivo e vivificando o nosso coração, transformando a nossa mente, transformando o nosso interior. Queremos parecer contigo, queremos conhecer a tua palavra mais, e conhecendo a tua palavra, conhecer a tua pessoa, e conhecendo a tua pessoa, ser transformado à tua imagem. Por isso te pedimos, vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir para os meninos acenderem sim essa outra luz, parece que está uma penumbra só aqui, e aí vocês vão ficar mais acordados. Então, irmãos, eu queria, em primeiro lugar, que vocês percebessem que o contexto que Judas, o apóstolo, que não é o Judas Iscariote, escreve essa carta. Quando ele escreve essa carta, o contexto que estava acontecendo ali era um contexto de apostasia. Ele se apresenta nessa carta
em primeiro lugar, como um comissionado por Deus. E a primeira coisa que, de alguma forma, Judas, por meio da sua carta, quer apresentar àqueles que leem essa carta, tem a ver com o fato de ele não ter sido auto-intitulado um apóstolo, mas o fato dele ter sido comissionado por Deus e reconhecido pela igreja. Em segundo lugar, a nomenclatura servo que ele utiliza, em algumas versões escravo, tem a ver com o fato de Judas ser fiel plenamente ao seu chamado, inteiro. Ele não se dava pela metade, ele se entregava ao chamado do Senhor. Essa carta é endereçada não a uma igreja como costumeiramente nós vemos as cartas do Novo Testamento, mas ela é endereçada aos chamados, ao povo santo contemporâneo de Judas, não apenas da igreja que ele pastoreava, mas de toda a igreja primitiva. Judas, ele tinha um chamado que era um chamado de mestre. Além de ser um presbítero na sua cidade, ele edificava a igreja por meio do ensino. E o interessante é que essa carta, além de ser endereçada aos chamados, ele fala de um contexto dos guardados por Deus por meio de Jesus Cristo. Porque provavelmente essa carta foi escrita no ano 60, 65, talvez até depois do ano 70, porque no ano 70 a igreja teve uma grande perseguição romana, e o fato é que viver a fé naqueles dias não era algo muito fácil, não era algo muito simples. Eles viviam perigos eminentes de morte e prisão por causa da sua fé. Então ele menciona a respeito do fato da carta estar sendo dirigida àqueles que estavam sendo guardados por Deus por meio de Jesus Cristo. A sua motivação no começo das Escrituras, ele deixa claro que o desejo dele era falar a respeito de uma fé, de uma salvação comum, mas que ele, por algum motivo, que na própria carta nos mostra um pouco mais à frente, precisava bruscamente mudar a ideia de falar sobre a salvação, e agora ele deveria defender a sua fé. Então entenda, irmãos, o contexto dessa carta não é um contexto diferente dos nossos dias. É um contexto de apostasia, é um contexto onde falsos irmãos, falsos cristãos, infiltrados no meio da igreja, começam a disseminar, começam a lançar sementes de heresias que de alguma forma podem afetar e ferir a fé, a doutrina, aquilo que a igreja ao longo da história foi abraçando por meio da lei, dos profetas, dos ensinos de Jesus e dos ensinos apostólicos. Então, a fé que Judas está aqui batalhando para defender é essa fé, é a doutrina. Nós vamos falar um pouco mais a respeito das diferentes formas de atuação da fé, mas ele está defendendo a fé cristã que estava sendo de alguma forma atacada por doutrinas introduzidas e que estavam diluindo a graça de Deus, corrompendo a graça de Deus e trazendo costumes pagãos para o meio da igreja. Então, quando você analisa a carta cronologicamente, problema após problema, eu queria que você olhasse com muita atenção, porque eu enumerei de forma cronológica alguns não, todos os problemas que a carta apresenta. E o primeiro problema que Judas apresenta chama-se libertinagem. Ele diz que a graça de Deus estava sendo corrompida. As pessoas estavam abraçando uma vida imoral, utilizando como argumento a imoralidade, uma vida na graça. E isso é algo muito parecido com o que hoje nós vemos sendo disseminado no meio da igreja, e nós chamamos de hipergraça. A doutrina foi diluída para ser encaixada num padrão de vida, e não um padrão de vida foi modificado para se encaixar a doutrina. O segundo problema que Judas denuncia tem a ver com aqueles que negavam a soberania e o senhorio de Cristo. E isso é algo importante, irmãos. Saber que Deus tem o controle de todas as coisas nos faz descansar, nos faz entender que nós estamos na mão dEle, e até se coisas ruins acontecerem conosco, Deus é soberano. Mas além de soberano, Ele é Senhor sobre tudo, Ele que criou todas as coisas, e Ele governa todas as coisas com a sua palavra.
O terceiro problema que Judas aponta tem a ver com um padrão de vida imoral adotado. O quarto problema, ele fala de um desprezo pelas autoridades. Então, imoralidade e desprezo por autoridade são coisas que nós mais vemos nesses dias. O que mais nós vemos, por exemplo, em noticiários de telejornal, naqueles vídeos da internet, são autoridades tentando fazer o seu trabalho e sendo atrapalhado pela própria população. A polícia tentando prender um bandido e o bandido indo contra as autoridades em proteção a um bandido. O que mais nós vemos no meio da igreja são pessoas que recebem uma palavra daqueles que Deus instituiu como supervisores, como bispos, e as pessoas pegam essa palavra e elas diluem essa palavra, elas diminuem essa palavra, elas tiram o peso da palavra, porque a palavra nem sempre, quando nós recebemos palavras diretivas, palavras de ordem, palavras de pastoreio, palavras que vão nos colocar no rumo, nem sempre essas palavras vão massagear o nosso ego. Muitas vezes elas vão nos ofender primeiramente. E na medida que eu ouço a palavra e tenho fé para submeter aquele que Deus tem colocado na minha vida, confiado na minha vida como autoridade, eu começo a receber os benefícios da submissão, a bênção da submissão. Um outro problema apontado por Judas é zombar das coisas espirituais, zombar das coisas sobrenaturais e zombar das coisas que não entendem. É exatamente o que nós vivemos dia após dia. Escatologia é muito complexo. Não, Jesus vai voltar e tudo bem. Nós sabemos que Ele vai voltar, então vamos viver uma vida de santidade para quando Ele voltar, se for antes ou depois do arrebatamento, se for antes ou depois do milênio, se for não sei em que contexto, não, está tudo bem, não, vamos falar disso não, muda esse assunto é chato, porque aquilo que eu não consigo dominar, porque aquilo que eu não consigo controlar, eu desprezo, eu menosprezo, eu desabono, eu zombo de coisas espirituais. Porque eu vejo pessoas queimando por Deus, eu vejo pessoas fritando na presença de Deus, chapando na presença de Deus, e eu digo, não, isso tem exageros. O fato de você não estar se entregando a um relacionamento intenso com Jesus, que te faz dar risada, rolar no chão, não faz com que aquele que faz isso seja desabonado por você. Se você na sua raiz é conservador, no que se refere ao espírito, tudo bem, ninguém está incomodado com você. Feche os seus olhos e fica ali como um bom irmão. Nomenclatura que eu posso usar? Um bom irmão contido. Fica ali no seu período de adoração e deixa o irmão que é pentecostal, irmão, sapatear no fogo. Um outro problema, ele fala de homens que agiam segundo os seus instintos e que buscavam apenas os seus próprios desejos. Ele fala de homens murmuradores e descontentes. Isso é a cara dos nossos dias, irmãos. Isso tem tudo a ver com o que nós vemos e vivenciamos, muitas vezes dentro da nossa casa. Agindo, pensando apenas naquilo que é bom para mim, esquecendo daquilo que é bom para o outro, e principalmente daquilo que é bom para o reino, é bom para Deus. Murmuração e descontentamento, irmãos. Como que nós aprendemos? Nós somos a geração revolução. Não faz nada, mas reclama de tudo. E aí tem todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para você ser um comentarista político, comentarista social, mas você não lava a louça da sua casa e quer reclamar do governo. Você não paga as suas contas em dia, você não é sincero e honesto com as suas coisas, mas fala que os políticos são corruptos e ladrão. Você não. Desculpa, eu não estou falando para você, eu estou falando para alguém que nem está me ouvindo nesse momento, seja pela internet ou seja por aqui. Então, irmãos, esse era o contexto que Judas estava escrevendo uma carta. Ele desejava falar da salvação, mas de repente ele teve que mudar de assunto. De manhã eu compartilhava essa mesma mensagem aqui,
E eu me recordei do começo da minha conversão, quando eu tinha uma Bíblia daquelas que os Gideões davam, a única Bíblia que eu tinha, uma Bíblia dos Gideões, que vinha com o Novo Testamento, Provérbios e Salmos. E eu começava a ler os Evangelhos, e eu começava a conhecer sobre Jesus, e eu me animava com aquilo, e de repente acabavam os Evangelhos, e começavam as dissensões, começavam os falsos profetas, começava isso, aquilo, e eu dizia, poxa, a tônica não podia ficar nisso aqui? Por que agora a gente vai ter que falar de tanto problema na igreja? E parece que Judas desejava falar dessa salvação, ele desejava falar de Jesus, mas ele disse assim, ei, se eu não despertar a igreja para defender a fé, e diga-se de passagem, a fé é o meio que nos traz a salvação. Então ele disse assim, se eu não der manutenção ao transporte, eu não vou receber o produto final. Ele disse assim, eu vou parar de falar sobre salvação e eu vou despertar, exortar, encorajar, persuadir a igreja a defender a sua fé. Esse é o contexto da carta de Judas. E a forma como a apostasia entra na igreja, irmãos, ela não é algo gritante. Ninguém chega e simplesmente traz doutrinas de demônios explicando. Ela entra de forma sutil. Ela entra com ensinos que são bem carregados de amor. E esse é um dos maiores problemas da igreja. A ordem que Deus nos ensinou a respeito do amor e dos mandamentos é: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento no Velho Testamento, e em Marcos, com todas as tuas forças junto, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós somos seres tão carregados de amor, e nós amamos tanto as pessoas, que se preciso for, eu diminuo o meu amor por Deus, para que o meu amor pelas pessoas não seja diminuído. E é exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas estavam olhando para a lei, estavam olhando para os profetas, estavam olhando para as doutrinas apostólicas, estavam olhando para os ensinos de Jesus, estavam dizendo: ei, essa palavra não é palatável, essa palavra não é simples de ser recebida e vivida. Vamos adequá-la, vamos atualizar, né? Esse termo foi bem discutido nesses dias. Vamos atualizar para a nossa realidade. Mas entenda uma coisa, irmãos, quando nós nos submetemos num relacionamento com alguém que é maior do que nós adequamos a nossa vida para esse relacionamento, e não essa pessoa muda a sua forma por causa da minha pessoa. Faz sentido para você? Então, entenda uma coisa, Judas está falando a respeito de defender a fé. Ótimo, então vamos defender a fé. Nós vamos sair daqui nessa noite e vamos defender a fé. Mas o que é fé? O que é fé? Se você é um bom crente, você vai responder essa pergunta com Romanos 11. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção. Tem um cara me perseguindo aqui com esse microfone aqui. E a convicção das coisas que não se veem. Que legal, entendi o que é fé. Ótimo, explique. O que é fé, irmãos? Então, quando você é indagado a respeito do que é fé, fé é aqueles conceitos que a gente diz assim, não, fé é... Eu não consigo explicar o que é fé, porque eu me fiz essa pergunta e eu tive dificuldade para responder. Fé é confiar, não, fé é muito além disso. Na Bíblia nós encontramos 3 conceitos básicos de fé. Nós encontramos a palavra fé com 3 origens diferentes. A primeira nós encontramos muito mais utilizada no Velho Testamento, que vem de emuná, que tem a ver com firmeza, tem a ver com entregar-se.
fixar-se totalmente, apegar-se a algo violentamente. Então o melhor conceito de emuná é você estar no mar à deriva, quase morrendo, e de repente passa diante de você um tronco, e você agarra aquilo dali para receber a sua salvação. O conceito latim da palavra é fides, né? Aquele que a gente conhece muito de sola fides, que vem de fidelis, que tem a ver com uma atitude nossa, do nosso coração, de fidelidade, lealdade, tem a ver com o fiel. O terceiro tem a ver com a origem dessa palavra no grego, que é pistis, que tem a ver com uma atitude de confiar, uma atitude de acreditar. Então, em primeiro lugar, é uma ação de apegar-se a algo. Segundo, é uma ação de ser fiel. A terceira é uma ação de confiança. Então, quando nós olhamos no Novo Testamento, especificamente, a palavra que mais nós encontramos é pistis, do grego, que fala a respeito de confiar, de acreditar. Mas para entender o real conceito, nós precisamos entender que essa palavra, ela tem duas aplicações básicas. A primeira aplicação, a primeira forma de usar essa palavra é uma forma subjetiva, porque ela está ligada a essa fé salvífica, ela está ligada a essa fé salvadora, ao ato de crer. Mas a segunda, a forma objetiva, aquela que Judas 3 está falando, que nós precisamos defender com todo afinco, fala a respeito de uma ação de acreditar num conjunto de doutrinas, num conjunto de ensino, nas proposições reveladas por Deus nas Escrituras. Então entenda, quando eu falo a respeito da fé, além das outras aplicações que eu não vou entrar, fé para curar, fé para, sabe? Eu estou falando a respeito da fé salvadora, que é uma fé do ato de crer, e eu estou trazendo o conceito de uma fé de abraçar um conjunto doutrinário, ou aquilo que nós encontramos, por exemplo, chamado em Atos 2:42, a doutrina dos apóstolos. E é interessante que a confissão de fé de Westminster, ela fala que nós não conseguimos entender esse conceito se nós, de alguma forma, separarmos o conceito subjetivo e o conceito objetivo da fé. Ele fala que as duas aplicações não se distinguem, porque a razão, que é a fé salvadora, sempre crê no conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário, que é o objeto crido, que faz ser salvadora a fé. Então, o que Judas está tentando defender nessa sua carta, fala a respeito da fé como um conjunto doutrinário, crenças. Basicamente, o que é a doutrina dos apóstolos, os ensinos que Jesus trouxe, tem a ver com tudo aquilo que eles conheceram na lei e nos profetas. E aí Jesus, ele traz uma nova... Jesus pode atualizar a Bíblia. Então ele fez uma atualização no Novo Testamento. E ele não deixou a lei mais simples de ser cumprida, mas ele nos criou um caminho para que a lei fosse vivida por nós, que naturalmente na nossa carne seria impossível ser vivida. Então, se fé é algo tão importante, se nós vivemos pela fé, se nós somos justificados pela fé, se nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos, se nós nos movimentamos pelo que cremos e não pelo que sentimos, não pelo que pensamos, logo eu preciso encontrar a razão para a minha fé. Hebreus 10 fala disso, no versículo 38, se eu não me engano, ele toca a respeito desse assunto de saber qual é a razão da nossa fé. E o que eu desejo construir nesse pensamento de hoje é uma convicção, uma fé sobre a fé. Então,
Se nós não temos uma fé objetiva, ou seja, se nós não acreditamos num conjunto doutrinário, em crenças que são fortes o suficiente para determinar o caminho pelo qual eu vou andar, o que vai acontecer é que o caminho que eu ando vai determinar o que eu creio. Vê se vocês entenderam o trocadilho. Se aquilo que eu creio, se eu não tenho algo que eu creio, que determina por onde eu ando determina aquilo que eu creio. Porque se eu não tenho uma fé, se eu não tenho uma filosofia de vida que eu abracei e que eu vou trilhar todo o caminho da minha vida nesse lugar, o que vai acontecer é por onde eu ando, eu determino o que eu creio. Sobre dízimo, eu dou, eu creio. Sobre oferta, não, oferta era o Velho Testamento. É mais ou menos assim, a gente pega aquilo que é conveniente ou atraente e a gente diz, isso daqui eu creio, e eu abraço. Mas aquilo que me dói, e foi exatamente essa palavra que o Cláudio trouxe, não, isso daí eu não creio tanto. E esse assunto especificamente, talvez é um dos melhores assuntos para usar como exemplo, irmãos. Porque quando se refere a tocar na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, é onde a gente consegue mais argumentos, onde a gente levanta mais argumentos. Não, irmão, eu não dou dízimo porque dízimo é veterotestamentário, é lei cerimonial. Concordo. Dízimo nem aparece no Novo Testamento, só Jesus falando dos fariseus. Verdade. E o que ele fala é determinante. Ele diz que os fariseus dão dízimo da lã e do coentro. E que se a nossa justiça não exceder a deles, nem discípulos nós somos. Ou algo do tipo, eu parafraseei e posso ter atualizado a Bíblia, cuidado. Mas o fato é que, se o meu papel é exceder a justiça dos fariseus, eu não devo dar 10%, eu devo dar 11%. Não, mas peraí. Isso que você está falando toca aqui, ó. Eu não gosto, eu não concordo. Então, do meu conjunto de crenças, eu vou retirar essa parte. E eu deleto e eu excluo. Mas, irmãos, é o seguinte, se isso tem a ver com a nossa fé cristã, deixa eu falar uma coisa para você. Tentar dialogar com a doutrina, para tornar a doutrina palatável ao meu estômago, não é dialogar com a doutrina, não é conversar consigo mesmo. Sabe, quando eu começo a racionalizar a fé, e isso é totalmente normal, a fé, mas quando eu começo, vou melhorar a frase, quando eu começo a racionalizar a minha incredulidade, eu deixo de dialogar com as Escrituras, eu deixo de dialogar com o outro, e eu começo a dialogar comigo, e logo eu me encontro dialogando com uma pessoa, que em Gênesis 3 aparece, dialogando com Eva. Lá, ele chama de serpente. Basicamente, uma palavra diretiva veio e disse assim: de todo fruto você comerá, exceto o dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E aí está lá a mulher olhando para os frutos, e gente, como o pecado é clichê, né? Tudo aquilo que é proibido parece que fica mais atraente, fica mais gostoso. De repente a mulher está lá olhando para aqueles frutos, né? Talvez ela estava olhando para aquele fruto como a gente olha aqueles objetos na vitrine das lojas, aqueles objetos que a gente deseja, mas sabe que a nossa capacidade financeira nunca vai alcançar, tá ligado? Ela estava ali olhando e dizendo assim: nossa, esse fruto é bonito. Não sei se era bonito, né? Que ela tomou e bebeu, eu acho que era um coco, né? O pessoal fala que é maçã, mas eu não sei. Mas ela estava olhando para aquele objeto, e aí aparece a serpente, igual uma vendedora, né? Boa vendedora, persuasiva vendedora, e diz assim: ué, por que você não compra? Passa no cartão aí, parcela de tantas vezes. Ultra atualizado, né? Porque
Aí ela diz assim: não, eu não vou comprar porque Deus falou que se eu comesse, certamente eu morreria. Não é bem assim. Deixa eu atualizar para você. Se você comer, o que vai acontecer é que os seus olhos vão ser abertos e você vai ser como Deus. Então, irmão, veja bem, quando Deus dá uma ordem, quando existe um conjunto doutrinário que governa um aspecto da nossa vida, o que nós devemos fazer é obedecer. Aí, fácil, né, para você é o obedecedor da lei. De jeito nenhum, irmão. Mas quando eu não consigo obedecer à lei, o que eu faço não é contestar. O que eu faço é confessar. Confessar é diferente de reclamar. Então eu chego para o meu irmão e digo assim: cara, sabe essa parada aí de dízimo? Tenho fé para isso não. Aí o irmão, bem instruído na palavra, vai dizer assim para ele: querido, você não precisa de fé para isso. Você precisa de vergonha na cara. Obedeça. E aí o cara: ai meu Deus do céu. Pedi um conselho seu pensando que você seria serpente que ia parcelar no cartão, e agora você vem com uma dessa. Mas é verdade, se nós amamos uns aos outros, e isso é o que Judas no fim do seu livro desperta os irmãos para edificar a cada santo na fé santíssima. Edificar o outro na fé santíssima não é falar para o outro aquilo que ele gostaria de ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Faz sentido para você? Então, vamos andar, querido. Em 2 Timóteo, você não precisa abrir, eu quero só citar essa passagem. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está exortando Timóteo a pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque ele está alertando, chegará um tempo que as pessoas não suportando o quê? A sã doutrina, acumularão para si mestres segundo o seu próprio coração, ou segundo as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. E ele desperta Timóteo a ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, e ele praticamente se despede como se ele estivesse prestes a morrer, na convicção de que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Essa é a tônica do livro de Judas. A principal ênfase de Judas se encontra no verso 3 desse livro. E o que ele está é exortando uma igreja que experimentou a perseverança na doutrina dos apóstolos, uma igreja que viu milagres, uma igreja que talvez naquela época ainda fosse contemporânea, que muitos talvez viram o Cristo ressurreto, mas rapidamente estavam se desviando da fé. Rapidamente não, irmãos. A Bíblia fala que o ladrão vem, nem sei se é um ladrão, mas que ele lança sementes no meio de uma plantação, e quando menos se vê, o agricultor percebe que tem joio nascendo no meio do trigo. É exatamente dessa forma que as heresias, que as apostasias, que os falsos ensinos são introduzidos no meio da igreja. E pequenos desvios, irmãos, pequenos desvios na fé aqui, ó, uma pontinha que eu tiro da direção, lá no final vai dar muito fora. Judas se levanta nessa carta como um atalaia, como um trombeteiro, como um precursor, como um profeta, para despertar a igreja, porque um encantamento estava vindo sobre ela, falsos ensinos estavam vindo sobre ela. Faz sentido para você? Você consegue ver alguma similaridade à situação que Judas estava denunciando, apontando, e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Sim ou não? É a hora que você interage comigo. Faz assim, faz alguma coisa. Ok? Então entenda, irmãos. No verso 20, se você tiver com a Bíblia aberta em Judas ainda, eu queria que você acompanhasse, porque para mim
essa parte, ela é um imperativo, ela é a nossa parte, é aquilo que nos cabe como igreja diante das circunstâncias que todos os dias nós estamos vendo, percebendo, sentindo. Diz assim, do verso 20 ao 23, mas vocês, amados, tipo assim, se vocês querem fazer alguma coisa, edifiquem uns aos outros em sua fé santíssima, orem no poder do Espírito. Irmãos, nem sempre nós vamos ter resposta para as indagações de fé das pessoas. Tem gente que é tão bom em dúvida, que não tem mestre que supra as suas necessidades. O fato é que, às vezes, o que a pessoa precisa não é uma resposta exata da sua dúvida, mas uma oração no poder de dizer: irmãos, Pai, vem sobre a mente dessa pessoa agora, e tira toda a confusão, e traz clareza, traz convicções, traz fé para ele crer naquilo que ele está ouvindo e vendo da palavra, das Escrituras. Ele diz: mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará. Então o nosso papel é ter a bendita esperança viva na nossa mente. Dia e noite eu preciso lembrar que Cristo está voltando, e Ele é um Deus bom, misericordioso, Ele é um Deus amoroso, mas Ele, acima de tudo, é um Deus justo, e Ele vai trazer justiça sobre toda a terra. Se você tem andado em conformidade com as suas doutrinas, a justiça para você é galardão, é recompensa. Mas se você tem andado ao seu modo de viver, justiça para você é condenação eterna. Então, eu chamo a sua atenção para como você tem abraçado os valores da fé, como você tem abraçado a fé santíssima, a doutrina dos apóstolos. Porque a forma como você tem caminhado vai determinar como serão os seus dias. No verso 22 ele diz: tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Nosso papel não é condenar aqueles que vacilam na fé. O nosso papel é despertar. O nosso papel é edificar. O nosso papel é exortar. O nosso papel é orientar. Mas ele continua: resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então, aqui dá um sermão só esse verso aqui. Sabe por quê, irmãos? O nosso trabalho de fato é exercer misericórdia, como a misericórdia foi exercida sobre nós, como por ela nós fomos alcançados. Mas ele diz: tenham cautela. Sabe por quê? Quando você tem um coração para as pessoas, quando você tem um coração pastoral, você se envolve tanto com a vida da pessoa, que algumas vezes, quando você menos percebe, você está envolvido com os pecados dessa pessoa. Nós devemos amar e ter misericórdia das pessoas, mas com cautela, porque o pecado precisa ser denunciado e precisa ser odiado. É isso que ele está falando aqui. Então, não dá para relativizar a fé, irmãos. Eu sei que é muito difícil você pensar em alguém que você ama muito, um ente querido seu, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, que de alguma forma foi roubado pelo pecado, seja lá que pecado for. Mas o pecado da polêmica, da atualização da Bíblia, que eu tanto fiz piada nessa noite, basicamente estava tocando num aspecto imoral, que pessoas nos nossos dias infelizmente vivem, e vivem muito: o homossexualismo. E aí? Se eu tenho um filho homossexual, se eu tenho um irmão homossexual, se eu tenho um pai, uma mãe homossexual, qual é o meu papel nisso? Tenha misericórdia, abrace, aceite ele como ele é. Ter misericórdia
não significa concordar com os pecados alheios. Ter misericórdia é ter um coração que se estende ao outro. Mas a nossa responsabilidade diante das Escrituras é odiar o pecado, denunciar e convidar aquele que é escravo do pecado ao arrependimento. Nosso papel não é pegar a fé e tornar a fé adaptável num contexto homossexual. Não é adaptar a fé num contexto, claro que eu citei esse, mas quantos outros problemas nos afligem. Então, irmãos, o chamado de Judas, aqui nessa carta, é para que nós como igreja, assumamos a responsabilidade de batalhar pela fé, de edificar, mas de manter-se firme, fiel, denunciando a apostasia e anunciando a justiça divina que certamente virá. Eu não posso fechar os meus olhos e dizer, está tudo bem, Deus é amor e está tudo bem, porque o que vai acontecer com essa pessoa, ela vai estar iludida acreditando que a sua prática é aceita, tolerável, e naquele dia, diante do tribunal, ela vai sofrer uma grande decepção, mas você que não alertou vai pagar junto. Então, nós precisamos despertar a igreja para o arrependimento. Não é apenas fazer piada com todo o contexto de apostasia dos nossos dias, mas é ter misericórdia e cautela, denunciando, apontando, despertando, como um profeta levantando palavras, como um atalaia vigiando, como um precursor preparando o caminho para a volta do Senhor. E eu quero concluir dizendo para você que o principal motivo da nossa fé, e talvez Judas libera o seu coração nesse último versículo, versículo 25, se você tiver com a sua Bíblia aberta. O principal motivo para a defesa da nossa fé não é simplesmente a fé que nós temos na nossa fé, a fé que nós temos e o apego que nós temos ao nosso conjunto de crenças. Não é uma fé que vai para a internet discutir para ganhar, mas é uma fé que tem a ver com uma pessoa. Ele diz assim, verso 25: toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A fé que nós devemos batalhar tem a ver com o conhecimento de Deus, tem a ver com esses atributos serem conhecidos por toda a terra. Jesus ser conhecido como Senhor e Salvador daquele que agora está preso pelo pecado. A defesa da fé tem a ver com construir ou preparar um caminho para aquele que era o caminho vir. Sabe, Deus que é infinitamente santo, Deus que é infinitamente justo, Deus que é perfeito, Ele nos criou para um propósito, para relacionar com Ele. Mas num dado momento Ele percebeu que para relacionar conosco precisaria escrever uma cartilha. Você vai relacionar comigo, você vai ter que andar assim, E Ele entregou a lei. Quando Ele entregou a lei, Ele percebeu outra coisa: essas pessoas não vão conseguir cumprir a lei. O que Ele fez? Baixou os padrões para que nós pudéssemos relacionar com Ele? Não. Ele construiu uma ponte, Ele construiu um caminho, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Bruno, eu estou acabando, se você quiser chegar aqui, tá? Ele construiu um caminho. Era impossível para nós nos adequarmos aos padrões
que Deus estabeleceu para relacionar com ele. Mas o que ele fez para resolver o problema? Ele construiu um caminho. Quando Judas está exortando a igreja, encorajando a igreja, despertando a igreja para batalhar pela fé, ele não está preocupado com aquilo que vai ser postado nas redes sociais, porque nem isso tinha lá, mas ele está preocupado com como que a pessoa de Cristo vai ser conhecida a partir de um evangelho falsificado. Ele está preocupado com como que o senhorio de Deus está sendo de alguma forma denegrido, como que a soberania de Deus está sendo desprezada. Batalhar pela fé não tem a ver com batalhar por um conjunto de crenças, mas batalhar por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o nosso amado, Ele é o nosso amor, Ele é aquele que é digno de toda a nossa vida. Eu queria te convidar para ficar de pé, eu estou concluindo, mas para que você fique mais acordado para aquilo que eu estou falando. Isso que eu estou falando não é algo desprezível, é algo importante, é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé que Hebreus 10 menciona é o próprio Cristo, o nosso Senhor. O que nos resta diante dessas coisas é batalhar pela nossa fé. E a forma que nós podemos batalhar pela nossa fé começa na nossa casa, irmão. Começa na verdade na nossa vida pessoal. Eu preciso conhecer aquela fé que eu vou ser o defensor. Eu preciso saber por o que eu vou brigar, irmãos. Eu não posso ser como os revolucionários dos últimos dias, que levantam bandeiras protegendo filosofias que não são vividas por aqueles que vivem. Mas a fé que nós estamos defendendo tem a ver com o próprio Cristo. Mas essa fé tem a ver com um conjunto de doutrinas que o Deus Pai nos entregou por meio da sua lei, dos seus profetas, do seu Filho Jesus, enquanto andava pela terra, que os apóstolos gastaram a sua vida a defender e propagar essa fé. Mas eu preciso te alertar, a fé não começa nesse lugar. Nós viemos aqui nessa noite, nós ouvimos uma palavra a respeito da fé. Se nós abraçarmos a postura de simplesmente ao sair por essa porta, ou você que nos ouve pelo YouTube, quando simplesmente desconectar dessa transmissão, você só muda simplesmente o assunto e você segue a vida como ela está, a batalha da fé já está perdida. Deus tem nos chamado para se posicionar como aqueles que batalham pela fé. E a fé começa no nosso relacionamento pessoal com Cristo. Mas na nossa casa ele se estende para a nossa relação, em como eu pastoreio o coração da minha esposa, em como eu ensino a fé para os meus filhos. E ela se estende nos nossos relacionamentos, como no versículo 20 ele diz: edifiquem uns aos outros na fé santíssima, orem no Espírito. Eu não sei exatamente como que você pensa e se sente a respeito da sua fé e de como você tem batalhado por ela. Eu não sei se você se sente de fato um protetor da sua fé, ou se você sente que de alguma forma você está negligenciando a sua fé na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Eu não desejo trazer condenação sobre você nessa noite, mas o meu desejo é gerar edificação, despertamento. Eu preciso lembrar você que o nosso Senhor, aquele que é amor, bondade e misericórdia, Ele é um justo juiz. E a gente sempre que pensa em pecado, a gente só pensa em práticas que desagradam a Deus no sentido de uma ação. Mas nem sempre nós pensamos pecado como omissão, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que é minha responsabilidade e eu não tenho abraçado. Se de alguma forma você sente que precisa crescer em fé, o meu convite para você nessa noite é:
Curva a tua cabeça aí no teu lugar. Pensa a respeito de aonde você tem negligenciado a batalha da sua fé. E nós vamos orar no poder do Espírito nessa noite, pedindo que o Espírito Santo te desperte. Mas nessa semana eu quero que você busque pessoas maduras. Busque o seu 2 ou 3, busque o seu pastor de grupo caseiro e fale para ele: olha, eu acredito que existe uma batalha que eu não tenho encarado, que eu não tenho abraçado. Existe uma batalha que eu não tenho assumido. Lembrando que o alvo da nossa batalha tem a ver com uma pessoa. À medida que nós batalhamos pela fé santíssima, e essa fé ganha corpo, vida e propagação, nós vamos preparando o caminho do Senhor, para que aquele que é o caminho venha. Porque nós nunca vamos poder fazer por Ele o que Ele pode fazer por nós. Mas o nosso papel é preparar o caminho para a sua vinda. Nós queremos atrair a presença do Senhor, a começar para a nossa casa. Mas nós queremos a presença do Senhor nos cultos. Mas nós queremos a presença do Senhor andando pela rua. O nosso anseio é a presença do Senhor. Tudo que nós desejamos é ter Ele. E essa construção, a edificação da casa de Deus, se dá a partir da doutrina dos apóstolos, da fé santíssima. E o meu desejo é que nessa noite, cada um de nós, sejamos despertados a abraçar as armaduras de Deus que Efésios 6 fala. Para tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, os sapatos de prontidão para anunciar o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Pai, nós pedimos sobre nós o Teu poder, Pai. A fé salvadora alcançou o nosso coração e por isso nós estamos aqui. A fé salvadora tem nos levado a essa fé, um conjunto de doutrinas, Pai. Nós queremos abraçar essa fé, defender essa fé, propagar essa fé. Obrigado, Espírito Santo, porque você tem nos despertado. Obrigado porque nós recebemos do Senhor uma identidade como comunidade, de ser atalaias, de ser trombeteiros, de ser uma comunidade profética que anuncia a Tua vinda, que anuncia a Tua palavra, Pai. Libera a graça, Senhor. Libera a graça, misericórdia e amor sobre nós, Senhor, para vivermos a fé santíssima, Pai. Pai, obrigado por aqueles que nos assistem pelo YouTube agora. Eu peço que você toque, Senhor, em cada lar, aqueles que nos ouvem, seja por meio da sua TV, do seu telefone, do seu computador, que a presença do Senhor toque, Senhor, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação.